Bem, irmãos, boa noite para vocês. Mais uma vez nós estamos substituindo o pastor Valdemir, tá? E nossos internautas também que estão nos assistindo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que acompanhem através da internet o nosso estudo bíblico essa noite. A última vez que eu estive aqui no culto de oração, nós falamos de bem-aventurança. Aí eu deixei o próximo para hoje. Nós estudamos, Bem-aventurados que choram, que foi Mateus capítulo 5, verso 4. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, Mateus capítulo 5, verso 5. E depois nós vamos ler também Salmo 37, do verso 7 até o 11. Hoje nós vamos falar de bem-aventurados humildes, que quer dizer também bem-aventurados mansos. Esse humilde tem uma tradução também de os mansos, tá? Então, quando eu falar mansos aqui, é a mesma coisa que humildade, porque é outra palavra usada para mansos. Mateus 5, verso 5 e Salmo 37, do 7 ao 11. Vamos ler Mateus 5, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aí vamos agora para o Salmo 37, do 7 ao 11. Diz assim o Salmo 37, do 7 ao 11. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Outras versões diz assim no verso 11: Mas os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Isso faz uma concordância com Apocalipse 21, sobre herdar a terra prometida, herdar a vida eterna. Aí existem uns parâmetros de estudo para quem deseja herdar, alcançar essa herança, é fazer a vontade de Deus. Esse verso de bem-aventurança, ele tem um contexto no Evangelho de Mateus que nós vamos estudar mais à frente. Esse verso, propriamente esse verso 5 de Mateus, ele foi inspirado todinho no capítulo 37 de Salmos. Então, 37 de Salmos, o Salmo, por exemplo, 37,5 diz que esperar no Senhor, Diz praticamente para esperar no Senhor. É uma inspiração dele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Tem tudo a ver com aqueles humildes que desejam alcançar essa bênção chamada bem-aventurança. Não sei se vocês conhecem, mas tem um personagem que foi um esportista. Ele foi lutador nos tempos passados, mudou de nome, chamava Cassius Clay, depois mudou o nome, ele se converteu ao islamismo e trocou o nome para Muhammad Ali. Ele era de família cristã, aí ele se converteu ao islamismo, aí trocou o nome. Muitos que se convertem ao islamismo trocam de nome. Ele viajava de avião quando era campeão mundial, que ele foi muito famoso mundialmente, quem acompanha esporte, o pessoal mais antigo lembra dele. Ele era campeão mundial de boxe. O boxe está um pouco fora de moda, mas na época era a principal luta. Categoria peso pesado. Estava no avião viajando, Uma aeromoça mansamente pediu-lhe para apertar o cinto de segurança. Quem viaja de avião sabe, a aeromoça vem pedindo, aperta o cinto, coloca o cinto, vai decolar, vai pousar, aquelas coisas todas. Quando a nave está no alto, ela fala, pode soltar um pouco agora e tal, mais ou menos assim. E a aeromoça veio mansamente pedir, para ele apertar o cinto de segurança. E ele disse, não brincando, mas com ar de superioridade:
Ele disse: o super-homem não precisa de cinto. E disse ela humildemente a ele: mas também o super-homem não precisa de avião. E ele então apertou o cinto. Foi a resposta que ela deu. Porque ele não foi humilde na resposta, ele não foi amável na resposta, ele deu uma resposta com soberba. Então, quando a gente se vangloria, ostenta, isso não impressiona os outros, como não impressionou nesse caso do Muhammad Ali. Mas produz ciúme nas pessoas. A pessoa que tem o direito de se vangloriar não precisa fazer isso. Esquece a humildade, aí fica se vangloriando. A grandeza é a própria propaganda. Então a humildade, quando é sincera, ela é a propaganda da pessoa. Ela fala por si mesma. E a mansidão engrandece. Quando a pessoa é humilde de coração, a mansidão dele é engrandecida. As pessoas percebem isso. Às vezes sem forçar, naturalmente. Gregory Peck é um personagem de Hollywood, um ator muito conhecido, de filme antigo, muitas pessoas conhecem também. Havia feito seus primeiros filmes. E foi um restaurante exclusivo na área de Beverly Hills. Ele desejava uma mesa reservada, porque ele estava fazendo muito sucesso. Quando ele começou, ele era um galã do cinema, todo mundo falava de Gregory Peck, só fazia filme de galã. Então ele queria ficar num local reservado, que ninguém incomodasse ele, né? Mas lhe disseram no restaurante que estava lotado, as mesas onde ele queria, no reservado, estavam lotadas. Ele estava com um amigo dele que disse assim: por que você não diz quem é você? Fala quem é você, que você quer ficar reservado, que você não quer ficar no meio do povo. A resposta dele foi clássica, uma resposta que nós deveríamos sempre ter em mente, para não dizer mansa. Ele disse: se eu tenho que dizer quem sou, então eu não sou. Nós somos por si próprio, a nossa humildade é por si próprio. A gente não precisa se vangloriar. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou isso. As pessoas percebem quando vem do fundo, quando vem do coração e quando vem na realidade. Então, assim, nós estudaremos algum aspecto da mansidão. Como as bem-aventuranças não tem como fugir de aspecto filosófico, quando a gente fala das bem-aventuranças. Então, nós vamos ver um pouquinho do aspecto filosófico que se fala das bem-aventuranças dos mansos. Aristóteles, por exemplo, diz que toda virtude consiste num meio termo. E a Bíblia fala do meio termo, né? Nem muito sal, nem também sonso, a gente tem que ser um pouco moderado, né? Então ele diz que consiste no meio termo, que se acha entre dois extremos, onde definiu mansidão como o meio termo entre a ira e o excesso, em excesso, ou a falta de ira. Então a mansidão está entre a ira, o excesso e a falta de ira. Então é o meio termo. Porque não quer dizer que o manso, humilde, não tem uma hora que ele vai tomar uma atitude e não vai se expressar de uma forma diferente para uma determinada reação. Agora, as vias de fato, o manso, o humilde, dificilmente chega, porque ele se controla. O manso, o humilde, ele tem uma coisa que a Bíblia diz, que é o controle de si próprio. É o domínio próprio que a Bíblia deixa bem claro. O domínio próprio faz com que o manso e o humilde não se exceda, não se vanglorie e não humilhe ninguém. Porque quando ele humilha, ele está achando que ele é melhor do que os outros. Isso não é humildade. Disse que era o segredo da equanimidade. Palavra filosófica que quer dizer ânimo inalterável. Sempre igual, tanto na adversidade como na prosperidade. Então, na adversidade, o sujeito está humilde. Na prosperidade, ele está soberbo. Então, o filósofo coloca bem aqui o que é humildade e mansidão nesse termo. Mas também quer dizer que essa palavra equanimidade quer dizer um espírito sereno, um espírito equilibrado. Isso no ramo da filosofia, tá? E também a correção é uma correção da imparcialidade, que quer dizer uma boa compostura. O humilde demonstra isso, filosoficamente falando. Portanto, os mansos sempre fica irado na hora certa e nunca na hora errada. Não quer dizer que a pessoa que se irou em determinado momento não seja manso e não seja uma pessoa humilde.
É que ele tem um momento certo de se irar, ele tem um momento certo de tomar decisão, ele tem um momento certo e correto de reagir, como Jesus agiu no templo. Quando ele falou, aqui é a casa do meu pai, ele fez o quê? Jogou aqueles apetrechos, aquelas coisas todas no chão e mostrou autoridade. Porque ele usou de autoridade e de correção no momento certo, adequado. Ele não quis ficar por cima, ele quis corrigir uma coisa que estava errada. E isso não quer dizer perder o controle, isso é totalmente contrário. E isso é saber, estar no controle do que está fazendo. E isso significa mansidão, controle, domínio próprio, humildade. Não quer dizer que a gente vai sempre abaixar a cabeça para dizer, eu sou humilde, é como se estivesse falando, aí não precisa falar, nós somos por si próprio. Um dos argumentos mais interessantes é que tal palavra é usada para delicadeza. Não é assim que a gente fala? Pessoa humilde, pessoa é mansa, a pessoa é tão boa, poxa, mas aquela pessoa é tão delicada. Então essa palavra é usada também para delicadeza, por parte das pessoas que teriam condições de agir de outra forma. Por que isso? Nós observamos como a pessoa é delicada, é humilde, quando ela está num nível mais acima. Porque aquela pessoa, quando está no mesmo nível que nós olhamos para aquela pessoa igual a nós mesmos, a gente não repara esses detalhes, porque nós temos aquela convivência, nós sabemos que aquela pessoa é humilde, que é mansa, que é delicada, mas a gente observa mais quando aquela pessoa está num patamar mais alto do que o nosso. Designo, por exemplo, um tirano da época da Bíblia, um tirano que corteja um povo mediante a promessa de um tratamento brando. Essa palavra também é usada para isso, para demonstrar delicadeza. Se for investido de poder, por exemplo, o rei Ciro, o rei da Pérsia, é descrito como brando na Bíblia e perdoador dos erros humanos, porque tratou com gentileza um oficial dele que cometeu uma falha na tarefa, lá na Bíblia. Então cometeu uma falha, mas ele tratou com gentileza. Então ele se tornou o quê? Uma pessoa que estava no poder, mas que usou essa palavra como um ato de delicadeza. A mansidão, a humildade, torna uma pessoa delicada. Faz com que a pessoa haja com delicadeza naturalmente, sem fazer força, sem fingir, porque naquele momento que ele trata com delicadeza, por exemplo, do rei Ciro, ele poderia muito bem tratar o subordinado dele com arrogância, porque ele era o rei na época, né? A verdade, a mansidão, a justiça capacitam um soberano a prosperar e reinar. O salmista diz isso, confirma no verso Salmo 45:4, diz assim: na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Salmo 45:4. Então, é um rei governando com mansidão e a vitória dele é garantida, porque as pessoas que são submissas a ele, que estão diretamente ligados àquele governante, vão trabalhar com mais prazer de trabalhar, porque estão tendo um tratamento como se fosse uma igualdade. O superior não está se colocando acima deles para humilhar ninguém. Então, tem também essa palavra que tem uma conotação para quem está exercendo um cargo superior. E entre nós, às vezes, tem muitos que exercem cargo superior. E que, às vezes, no nosso momento aqui, fica natural. Mas quando está fora, está no seu meio secular, quando está no seu trabalho, às vezes é um professor que, às vezes, gosta de mostrar para o aluno, fazer com que o aluno fique bem diminuído no trabalho, em qualquer lugar. Aí muda um pouquinho. Então, esse cuidado tem que ter esse cuidado para não misturar. E tem que ser praticado. Na Bíblia, muitas das palavras, dos ensinamentos bíblicos tem que ser praticado. O amor tem que ser praticado. Nós achamos que o amor tem que vir naturalmente. Ele vem naturalmente, mas ele tem que praticar. Pratique o amor. Tem que exercitar o amor. Então a humildade também tem que ser exercitada. Tem que ter o exercício da humildade. Nós temos que ter o exercício da mansidão, que a gente alcança. Porque não é por nós mesmos. Nós cristãos temos que botar isso em prática, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para isso.
Porque nós mesmos não temos na nossa natureza a mansidão, a humildade. O ser humano não tem. Ele gosta de estar sempre ali, mesmo que ele não deixe aparecer, mas ele gosta de, se aquele que sabe das coisas, se aquele que é dono da verdade, então o Espírito Santo de Deus é que coloca a gente no nosso lugar. Então por isso que a gente tem que praticar. E praticar às vezes é difícil, mas com a palavra de Deus no caminho, na direção, às vezes fica fácil. E tem o aspecto teológico da mansidão, irmãos. A enunciação da bem-aventurança, por exemplo, deve ter sido, recebida de forma muito dura para os judeus, nesse texto de Mateus. Virar para um judeu e falar assim: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa palavra deve ter penetrado no ouvido deles e no coração como uma bomba no ouvido do judeu. Deve ter sido um choque para eles ouvir essas palavras nos tempos de Jesus. E não podemos duvidar porque que Mateus fez isso. Ele não aceitava esse tipo de humildade, mansidão, porque aqueles que governavam, aqueles que eram os doutores da lei, os fariseus que faziam as pessoas praticarem a lei, por exemplo, eles eram o dono da verdade. Por que Jesus fala de fariseus hipócritas? Jesus fala porque eles conheciam a verdade, ensinavam a verdade, cobravam do povo, mas eles mesmos não faziam. Eles não eram nem um pouquinho humildes, e eles faziam tudo o contrário, gostavam de parecer que estavam bem acima, até no fato do jejum deles, o que eles faziam, O pastor já falou aqui uma vez, pode repetir, eles botavam cinza, ficava com ar de coitado para dizer que estava fazendo jejum. Todo mundo vê que o semblante deles estavam sem se alimentar. Então, é para querer mostrar que estava fazendo uma coisa que não era dessa forma. E não podemos duvidar, então, que Mateus tenha escrito, o seu evangelho, primeiramente para os judeus, porque ele coloca as bem-aventuranças quase no início do seu evangelho. Está logo no início as bem-aventuranças. Ele sabia qual era a ideia do judeu que tinha sobre o reino. Ele sabia qual era a ideia do judeu. O judeu tinha a ideia do reino de Deus de uma forma materialista. Ele tinha a ideia do reino de uma forma militarista. Ele não aguardava que o rei, que Jesus, o Messias, fosse manso, fosse humilde e que viesse pregar a paz. Eles não esperavam isso. Então, quando Mateus vem falar de bem-aventurança, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Isso para eles era um absurdo. Bem-aventurados os humildes, os mansos. Eles queriam estar por cima, queriam fazer guerra contra o opressor, que na ocasião era Roma. Então, a ideia deles era de uma revolução materialista, militaristamente falando, era a ideia deles. Então diz assim, Atos 1,6, então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então a ideia deles era imediata. Era imediata. Jesus foi para a cruz, ressuscitou. Isso aqui está em Atos 1,6. Eles fazem essa pergunta: é nesse tempo? Quer dizer, eles estavam interessados perguntando: vai ser agora? Eu vou ver isso? Então eles não estavam pensando que essa bem-aventurança é para um futuro bem mais distante. Não caracteriza serem bem-aventurados que confiem em suas organizações, por exemplo. Não são bem-aventurados que usam das suas forças, capacidade própria, nas instituições, esse ensino de que bem-aventurado é aquele que faz um esforço para conseguir as coisas. Você é bem-aventurado porque cumpriu essa meta determinada por um líder, e você vai ser bem-aventurada pelo seu esforço. Isso é um ensino equivocado. Isso é um ensino equivocado. Isso é o ensino do judeu, que vai fazer para conseguir, vai dar para receber. Não é bem assim. Bem-aventurado foi Gideão, irmãos. Se vocês não conhecem a história de Gideão, ele tinha um exército de milhares. Deus foi diminuindo, deixou ele com 300. Quando Deus continuou reduzindo o número dos combatentes, ao invés de aumentar, e até chegar a um número inexpressivo de 300 com Gideão, para lutar contra milhares, e venceram, porque ele confiou no Senhor. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurança foi a vitória? Bem-aventurança não foi a vitória. Bem-aventurança foi a humildade,
foi a obediência de Gideão. Isso que é bem-aventurança. E ele venceu. Somos mansos quando nós achamos fortes. Quando nós estamos fortes, nós somos mansos, nós somos humildes, às vezes nós mudamos. Às vezes nós mudamos. Somos mansos quando estamos em uma posição acima dos outros. É difícil ficar manso, é difícil ficar humilde. E é nessa hora que a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Quando nós estamos numa posição acima dos outros, como Gideão, somos mansos espiritualmente. Ele foi manso espiritualmente, ele sabia que estava difícil a luta para ele. Mas ele, não, eu estou com o Senhor está comigo. Há pessoas também, parecem mansas, mas em sentido natural, não é no sentido espiritual. Mas não são mansos de forma nenhuma. Às vezes são pessoas indolentes, mas não são mansas, não são humildes. Há indivíduos que são complacentes. E a complacência, fulano é complacente. E as demais pessoas tendem por observar quão mansas elas parecem ser. Portanto, isso não é mansidão. O real sentido da mansidão não é biológica, não é material, não é biológico, não é da forma que a gente vê as pessoas. Às vezes a pessoa é elétrica, é agitado, a gente acha que aquela pessoa não é mansa, não é dócil, porque ela não é biológica. A mansidão não é material, ela é espiritual. Na hora daquela pessoa se proceder, se comportar, a gente vê que aquela pessoa é uma pessoa humilde. Já aconteceu de falar assim, mas aquela pessoa não sei, eu acho que eu não vou me dar com ela, isso não é coisa de crente não, mas acontece isso, tá? E eu não fui muito com aquela pessoa. Quando você começa a conversar, a pessoa é uma pessoa amável, uma pessoa boa de se lidar, você se torna amiga daquela pessoa, sente falta quando não está no nosso meio. Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo. De eu olhar assim, e eu acho que não gosta muito de mim, então, aí depois a gente vou aproximar, chega ali, se torna um grande amigo, um grande parceiro. Isso é ser humilde, isso é mansidão, porque a gente olha as pessoas materialmente, a gente olha as pessoas de uma forma física, mas Deus não vê a gente assim. E quando a gente estuda as bem-aventuranças, nós temos que observar a pessoa, se ela é por dentro, como é que ela trata a mansidão, a humildade, o domínio próprio, se aquela pessoa é sensata. Isso é mansidão. Ainda diz assim a Bíblia, porque é isso que diz nas Escrituras, tá? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Mas quando se tem o Espírito, a mansidão, a humildade, o domínio próprio é atraído. A gente age naturalmente. Quando se tem o Espírito, o que é ter o Espírito? Isso está em 1 Coríntios 2, irmãos, 14 e 15, tá? O que é ter o Espírito? Ter o Espírito é viver de acordo com o que manda os mandamentos, é viver de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, é viver de acordo com a lei moral de Deus. A lei moral de Deus, você viver o contrário da lei moral de Deus é o sinônimo de pecado. Pecado o que é? Contrariar a lei moral de Deus. Então, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, segue os ensinamentos, vive no Espírito, como manda as Escrituras, viver no Espírito, automaticamente a gente absorve a mansidão, o domínio próprio, a gente chora com quem chora, nós seremos consolados e nós seremos bem-aventurados. Já passa a ser um bem-aventurado. O homem manso é aquele que acredita que ninguém, exceto o Espírito Santo, é capaz de tornar-nos humilde, produzindo mansidão ao homem. Somente o Espírito Santo. Nós falamos assim, aquela pessoa mudou e depois voltou a fazer as mesmas coisas. Cometia esse ato, cumpriu uma determinada pena, seja prisional ou não, voltou a fazer a mesma coisa. Quando ele tem um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, que ele tem a experiência do Espírito, dificilmente ele volta ao esponjadouro. Dificilmente, porque o Espírito muda, o Espírito vivifica, tá? E tem a prática da mansidão.
Então nós vimos a parte filosófica, teológica, e agora tem a prática. A prática da mansidão apresenta dois aspectos. Humildade deve ser uma atitude no tocante a nós mesmos. A humildade tem que ser uma atitude no tocante a nós mesmos, o nosso comportamento, as nossas atitudes. A maneira de avaliar nós mesmos e a nossa autoestima são questões de humildade. Porque às vezes nós não fazemos avaliação dos outros e não fazemos avaliação de nós mesmos. Então, a humildade já começa com a avaliação nossa, a autoavaliação. E a mansidão também diz respeito às nossas reações. Porque das nossas reações, as pessoas veem em nós uma discordância, uma discrepância, se somos mansos, se somos humildes mesmo ou não. Então nós temos que ter cuidado com a mansidão a respeito das nossas reações diante das circunstâncias e das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque nós somos observados, nós somos olhados. Quando nós somos afetados por circunstâncias da vida, por exemplo, que estão além do nosso controle, devemos demonstrar mansidão. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou uma mansidão exemplar para que a gente siga. 1 Pedro 2, 21 a 23 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Não vamos chegar a ser Jesus, somos pequeno Cristo porque somos cristãos, mas nós devemos caminhar nos passos que Ele deixou. É a Bíblia que fala isso e continua. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 21 e 23. É difícil, quando insultado, não revidar. Nós revidamos quando nós somos insultados? Quando sofria, não fazia ameaça. Se a gente sofre uma perseguição de alguém, faz ameaça? Então é um controle que a gente tem que ter. O silêncio de Jesus diante dos seus acusadores deixou Pedro muito impressionado. Conhecia Jesus muito bem para compreender que seu silêncio não foi causado por medo nem por timidez. Foi mansidão, domínio próprio, por amor, humildade. Então, Pedro sabia a situação que Jesus aguentou. Mas voltando ao verso 5 de Mateus, temos Jesus ensinando sobre a mansidão como a dádiva de Deus. Porque o verso quando diz, bem-aventurados e humildes, porque eles receberão a terra por herança. Isso é uma dádiva de Deus. Então, existe, como eu falei, alguns contextos para herdar, para conseguir essa bem-aventurança. Mas não é esforço, é uma prática. Não é esforço físico, mas é uma prática que a gente tem que botar em prática isso aí. Mansidão como a dádiva de Deus. É um resultado do novo nascimento. É o novo nascimento que nós tivemos, que às vezes a gente esquece de colocar em prática. Às vezes nós esquecemos do primeiro amor, nós esquecemos daquele momento da nossa conversão, a gente vai ficando duro, a gente vai convivendo com esse mundo duro, cruel, e a gente vai esquecendo daquele amor, daquela humildade, a gente esquece daquele primeiro passo que a gente deu em direção a Jesus Cristo quando nós aceitamos, e a gente vai ficando duro por dentro, a gente vai esquecendo desse primeiro amor. Isso não pode esfriar. O primeiro amor é aquela lembrança que tem que ter, aquele fogo que a gente não pode deixar apagar. Porque nós seremos consolados, somos bem-aventurados, nós herdaremos a terra, é promessa do Senhor. Então o resultado do novo nascimento, porque a natureza do homem não é a mansidão, como eu falei antes. A natureza do homem não é a mansidão, não é a humildade. Ao contrário, o homem é por natureza orgulhoso, o ser humano é orgulhoso, e ele tem orgulho às vezes, é altivo, tá? Um grande exemplo bíblico nós temos disso, Moisés, um homem manso, mas matou um egípcio em um acesso de ira, Êxodo 2, 11, 16. Quando descobriu que seus filhos, os filhos de Israel, estavam se afastando do Senhor para adorarem ídolos, ficou indignado, lançou contra o chão as tábuas de pedra sobre os quais estavam escritos os 10 mandamentos, Êxodo 32, 19 a 20, Moisés fez isso, ficou irado, pegou as tábuas, jogou aquelas tábuas no chão, só teve um trabalho de voltar lá em cima, no monte, para Deus passar novos mandamentos para ele e voltar. Então ele ficou irado naquele momento. Então a natureza é se irar,
E ele não alcançou a terra prometida porque ele se irou antes. Ele se irou antes. Só vocês lerem a Bíblia. Ele bateu numa pedra quando era só para pedir para jorrar água. Então acontecem esses fatos. A natureza do homem é essa, é explodir. Mas tem que ter o domínio próprio, tem que ter o controle, é o que a Bíblia faz. O milagre do novo nascimento torna o homem um indivíduo manso. Então a gente não pode esquecer do nosso milagre. Nós somos um milagre de Deus, o novo nascimento. Nós nascemos de novo. Isso é um milagre. E esse milagre faz com que a gente alcance o verso 5 de Mateus. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados somos nós, humildes, mansos, porque nós receberemos a terra por herança. Então nós temos que focar nisso. A bem-aventurança é uma dádiva de Deus para os cristãos, para aquele que crê. Um homem casado, pai de 2 filhos, isso aconteceu em Santa Cruz, tem mais ou menos 40 dias, algum de vocês pode até saber. Eu conheci ambos. Trabalhador, conhecido pela sua mansidão, amado pelo local de trabalho. Ele trabalhava de vigia no Centro Comercial de Santa Cruz, quem conhece Santa Cruz, ali no centro mesmo, na Felipe Cardoso. No domingo, 7 de março de 2012, 7 horas da manhã, estava saindo para vir para a igreja, estava escutando o carro do bombeiro, não sabia o que estava acontecendo, depois que eu soube. No ato que até agora inexplicável, joga gasolina na esposa e põe fogo nela, tirando a vida da sua companheira de 17 anos de casamento. Os motivos não interessam. Ele acabou morrendo uns dias depois, devido às queimaduras que também o atingiram, porque ele botou fogo, aí chamou a atenção do povo, ele tentou se esconder, o pecado, a ira, a falta de paciência, a falta de tudo, a falta de Jesus, a falta de Deus na vida, faz tudo. Ele tentou se esconder debaixo da cama onde estava pegando fogo, se queimou também. Um fato conhecido naquela casa, naquela casa não houve novo nascimento. Posso falar porque conheci os dois. O assassino fez uso de bebida alcoólica a noite toda, o que não justifica, mas também explica a ação dele. Não justifica, mas explica. Sem entrar nos detalhes, mas faltou o que ali? Faltou domínio próprio, faltou tolerância, faltou amor ao próximo e faltou mansidão. Se ele tinha alguma diferença para tirar com a esposa dele, faltou isso tudo. Porque isso aqui, quando falta o domínio próprio, a tolerância, o amor, a mansidão, a humildade, quando falta isso tudo, o ser humano, o homem, o indivíduo, perde a razão. Aí ele comete atos sem saber das consequências. Então a Bíblia é corretíssima, ela vai fechando os pontos. Seja manso, chora com quem chora, seja manso, seja humilde, que você vai herdar isso, você vai herdar aquilo, a vida eterna, a terra como herança. Então nessa casa não tinha o Espírito Santo, nessa casa não tinha Jesus Cristo, nessa casa não houve o primeiro amor, não houve o nascimento de novo. Então faltou isso tudo. Porque às vezes tem, numa casa a gente vê mansidão, vê tudo, e ninguém dali é cristão. Mas tem isso aqui por natureza. Mas vai chegar uma hora que pode explodir a qualquer momento, porque não tem o Espírito Santo para travar. Entende? Não tem o Espírito Santo para travar. Porque nós às vezes até temos vontade de ter hora de deixar de ser humilde, deixar de ser manso, mas quando a gente vai fazer o Espírito Santo, não é isso que você tem que fazer. Olha o compromisso que você tem. O compromisso que você tem comigo. Quando a gente vai tomar uma atitude, não, essa eu não posso, eu sou um servo do Senhor, eu vou sofrer mais um pouquinho, mas não vou fazer isso. E sofre mesmo, tá? O crente sofre mesmo. Esse negócio de crente só ri, isso é história. O crente sofre mesmo, o crente chora, o crente lamenta, bota o rosto no chão e clama ao Senhor por uma bênção que não vem, nem sempre vem a bênção. Porque Deus, quando está em silêncio, nós temos que entender o silêncio do Senhor. E às vezes nós queremos e procuramos até em lugares para ver se lá tem, mas não vai achar lá também não. Você vai achar dentro de você, na sua casa, no seu quarto, sozinho, ali que você acha, é você e Deus. O Pai Nosso não é assim? Ora em silêncio, em secreto, que Deus que está no céu vai te ouvir. Mas aí acontece isso, só que a gente não quer aceitar às vezes as coisas que acontecem, tá bom? Então nós cristãos tendemos a ser conhecidos mais pelos nossos protestos do que pelo nosso amor. Nós, crentes, somos conhecidos pelos nossos protestos, porque o nosso amor é natural.
As pessoas esperam da gente amor, tolerância, humildade. Então a gente fica conhecido como: ah, lá é crente, perdeu a paciência. Ah, lá é crente, falou ríspido com o outro. E lá o crente, como é que está assoviando, correndo e gritou na rua. Crente não pode gritar. Por quê? Nós não somos conhecidos por ser manso, porque isso é obrigação. Nós não somos conhecidos por ser humilde, porque isso é obrigação. Agora nós ficamos conhecidos quando nós perdemos a paciência, quando nós perdemos a nossa mansidão, quando nós não somos amáveis. Olha lá o crente como é que faz. É por isso que diz aqui. Então nós cristãos tendemos a ser conhecidos mais pelos nossos protestos. É fácil criticar, mas o efeito pode ser negativo, principalmente no caso da crítica hostil ou irada. É melhor abster-se de condenar o próximo, praticar tolerância, refrear o ato de julgar, refrear a língua, respeitar as opiniões contrárias à nossa. É outro problema difícil da gente respeitar. No evangelismo nós temos que respeitar a posição do outro, nós temos que respeitar a religião do outro, para que o outro nos ouça. Eu tenho que ouvir de kardecismo constantemente na minha família, porque eu estou pregando para um kardecista. Quando eu abro a Bíblia para falar, a esposa desse kardecista vai, às vezes, nada contra os kardecistas, mas é uma forma de evangelizar. Ela vem, fecha a Bíblia que está na casa dela e muda de assunto e fala: fulano, vem aqui fazer um negócio comigo, me tira. Eu fico quieto esperando. Não dá vontade de falar assim: vai deixar eu falar de Jesus para ele ou não? Você falou da sua, mas eu escuto da deles. E às vezes, para eles não deixar eu falar, eles não falam da deles, mudam de assunto. Mas tem que praticar. Agora dá vontade de não falar: vamos ler aqui, vem aqui, escute isso aqui, não é assim que funciona? Então nós temos que ouvir o que as pessoas têm que falar e criticar depois. Criticar de uma forma amável. Olha só, aqui diz assim, no que eu creio é assim. Então as pessoas esperam isso da gente. E jamais falar assim: não vou pregar para ele que já está perdido. Isso não é de Deus também, tá? Nós temos que seguir os conselhos do apóstolo Paulo, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que verso lindo, vou ler de novo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2 e 3. Olha só, façam todo esforço e não sacrifício. Sacrifício Jesus Cristo já fez. O esforço é competência nossa. O sacrifício foi Jesus que fez na cruz. Então, que Deus assim age em nossas vidas e que a gente possa, cada um de nós, possa entender o que é a bem-aventurança. E se tiver oportunidade, nos próximos estudos, nós vamos falar do que tem fome e tem sede de justiça, pois seremos satisfeitos pelo Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que dá um tempinho. Se não tem, nós vamos encerrar fazendo uma oração. Aos internautas de novo que nos assistiram, que espero que tenham entendido a mensagem. Ela continua, né, para consultar depois, tá bom? Que assim está encerrado para a internet, né? Pode falar. Tá. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, ela não é aceita por Deus, né? Isso. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Falar. E tardio para se irar. Está dentro do contexto do que o irmão pregou muito bem, graças a Deus por isso, né? Porque a ira do homem não agrada a Deus. Não é verdade? É verdade. Essa é a nossa colocação. Isso. Muito obrigado. Obrigado pela colocação. E mediante a isso, a vida secular, irmãos, antes da gente fazer a oração, vocês sabem por que tem os psicólogos? É uma profissão fantástica. Quem faz psicologia pode se sentir bem com isso, que ajuda muito no senso comum, né? Que psicologia foi ela surgiu da filosofia. Uma das dádivas da psicologia
é porque a pessoa chega lá e fica falando. Então ouvir é uma dádiva de Deus, que normalmente nós gostamos de falar e falar e falar. E nesse falar, falar e falar, nós queremos que a nossa posição, o nosso pensamento, a nossa defesa seja verdadeira. E a do outro a gente pouco escuta. Uma mãe chegou para um filho, um garoto, né, chegou para um senhor, aí ele estava lá com problema, passando por uma situação que, eu não sei se eu falei da outra vez aqui, que ele tinha perdido uma pessoa da família e ele estava sozinho chorando. Aquele garoto chegou, olhou, sentou do lado dele, aí encostou com o senhor, e a mãe dele passou e depois falou: o que você estava fazendo com aquele vizinho e tudo? Estava chorando com ele. Então, é para o texto passado, né? E às vezes a gente senta do lado de uma pessoa, numa condução, por exemplo, já aconteceu com alguém de vocês? Acho que já aconteceu com todo mundo, de sentar, a pessoa começar a falar e não deixa você falar. Deixa a pessoa falar, ela quer falar. E a gente gosta de falar junto, às vezes a gente quer falar mais do que o outro. E em casa com a esposa, hein? Meu Deus, ela começa a falar, eu quero falar, que o meu assunto é mais importante. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui nós passamos. Aqui nós louvamos, aqui nós glorificamos seu nome, aqui nós intercedemos uns pelos outros, mas aqui nós te adoramos também, Senhor, aqui nós ouvimos a sua palavra. Aqui nós participamos de um estudo, Senhor, que eu creio que edifica nossas vidas, porque nós falamos da sua palavra. Nós não falamos do que nós pensamos, do que nós achamos, mas nós estudamos aqui aquilo que o Senhor quer para cada coração. Agora, Senhor, aquele que sofre por algum motivo, aquele que está passando por um problema de enfermidade, porta de emprego, às vezes está num problema grave de relacionamento, Senhor, venha promover a paz, o entendimento, venha abrir porta de emprego, venha curar, Pai. Essa senhora que o irmão Carlos pediu, que o Senhor venha agir na mão dos médicos, Senhor, que o Senhor venha operar maravilhas, Pai, nesse meio, e que seu nome seja louvado e engrandecido depois, Senhor, porque nós vamos saber que o Senhor agiu no nosso meio, mas que seja feita acima de tudo a sua vontade, Senhor, em nossas vidas. Continua conosco, aqueles pedidos que não foram feitos, Pai, que o Senhor sabe que está no coração de cada irmão, atenda-o, Senhor, em nome de Jesus. Agora leva para os nossos lares, nos guardando dos males, nos protegendo, Pai, da violência, dos males da noite, e nos dê um resto de semana de paz, de amor, de humildade, e que sejamos mansos, Pai, e que venhamos a fazer uma avaliação de nós mesmos, para praticar o amor que o Senhor tanto quer que nós pratiquemos. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém.